As áreas de preservação ambiental permanente, elas podem ser computadas no cálculo de área de reserva legal. Sobre esse cômputo e somatória da APP da reserva legal, é que é a conversa com a advogada Karina Testa. Nós sabemos que o produtor rural, dentro do seu imóvel rural, ele tem algumas obrigações. Entre elas, ele precisa ter uma área de reserva legal. E essa área de reserva legal, ela vai ser modificada, ela vai ser diferente em relação a onde a propriedade está localizada. Aqui no estado de Goiás, na região de Cerrado, é exigido 20% de reserva legal. Existem outras localidades do país que esses percentuais podem chegar até 80% do imóvel tendo que ser destinado à reserva legal, que é o caso de imóveis localizados na Amazônia Legal. Então, no bioma floresta amazônica. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. E aí, a gente sabe também que, em algumas situações, se, por exemplo, tiver um curso d'água dentro do imóvel rural, tiver uma nascente, existe também a necessidade de se ter as áreas chamadas áreas de preservação permanente. Então, além da reserva legal, nesses casos também vai ser necessário as áreas de preservação permanente. Vislumbrando isso e vendo que em algumas propriedades acaba que a área produtiva do imóvel ela acaba ficando pequena, que às vezes o produtor ele tem que dispor de muita área, o Código Florestal ele prevê a possibilidade de fazer um somatório da área de APP no cálculo da reserva legal. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que ele tem tanto APP como reserva legal, eu pego aquela área da APP e vou somar com a área de reserva legal e o resultado, que der os 20%, por exemplo, aqui na região do Cerrado, ele vai estar de ok em relação a essa exigência da reserva legal. Só que para isso existem alguns requisitos que o Código Florestal exige. O primeiro deles é a inscrição do imóvel no CAR. Então, é assim, o cadastro ambiental rural, ele é um cadastro obrigatório, então todos os produtores eles têm que estar cientes disso. Então, a inscrição do imóvel no CAR. Além disso, quando ele faz esse cômputo, quando ele faz esse somatório da APP com a reserva legal, e aí sobrar áreas de remanescente de vegetação nativa por conta desse cálculo, ele não pode converter esse remanescente de vegetação nativa para uso do solo. Então, ele não pode modificar aquela área de remanescente de vegetação nativa, não pode derrubar aquela área. Vai ficar com um excedente de remanescente. E aí, esse remanescente ele poderá utilizar para outras coisas. Então, a gente sabe que hoje existem possibilidades de desenvolver CPR verde, créditos de carbono, então ele pode utilizar para isso, mas ele não pode fazer a conversão. E, além disso, o órgão ambiental exige que, se você fizer esse somatório, você tem que comprovar que essas áreas elas estão, de fato, constituídas por vegetação nativa ou estão em estágio de regeneração. Então, fiquem atentos a essa questão, que é um ponto bastante interessante para ser tratado dentro do seu imóvel rural.